Fala trader, seja muito bem-vindo, Herbert aqui falando. Hoje vamos conhecer aí quais são 7 passos para que você possa alcançar a consistência nas suas negociações. Hoje nós vamos conhecer aí 7 conselhos ou 7 conceitos ao qual você deve seguir para negociar como um trader profissional e alcançar a consistência operacional nas suas negociações e passar a operar de forma mais profissional. Acompanhe comigo este conteúdo após a vinheta. Fala trader, seja muito bem-vindo novamente. Vamos dar continuidade então aí ao assunto. Hoje nós vamos falar aí de 7 passos fundamentais que vão afetar diretamente aí a sua carreira profissional como trader, que definirão de fato o seu sucesso ou fracasso nos mercados financeiros. Eu separei 7 conselhos fundamentais que vão fazer total diferença daqui para frente nas suas operações. Bom, antes de tudo que a gente dê início a esses conselhos, eu preciso deixar claro que existem N fatores que podem afetar a sua decisão nos mercados financeiros e afetar diretamente o seu desenvolvimento como trader. Porém, eu separei 7 principais que eu reconheço como fundamentais no seu desenvolvimento como trader, pois fizeram muita diferença na minha carreira como trader profissional nos últimos anos de negociação. E o primeiro deles certamente está ligado ao contexto de análise. Nos mercados financeiros é difundido diferentes maneiras de se interpretar mercados, porém existem uns que são mais eficientes e outros são menos eficientes. No meio do varejo é muito comum a gente ver analistas técnicos somente, analistas gráficos, onde fazem somente uma análise pura de preço baseada em comportamento dos gráficos, ombro, cabeça, ombro, a análise de candlestick, entre outros fatores, o que eu não recomendo, pois numa visão mais profissional, numa visão mais institucional, nós sabemos que isso não é o suficiente, pois compreendemos que preço é apenas um efeito de decisões mais importantes que de fato afetam o mercado. Quando os preços estão se movimentando, muita informação, muitos processos já ocorreram por trás dos gráficos. O preço é apenas um efeito, é apenas uma expressão de uma tomada de decisão de maior peso nos mercados financeiros. E compreender isso vai fazer muita diferença nas suas operações. Bom, basicamente o primeiro conselho trata-se literalmente de você ter uma metodologia operacional muito bem definida. Defina apenas no máximo 2 estratégias, principalmente se você for iniciante, pois os mercados financeiros ou eles estão em tendências de forma direcional ou eles estão consolidados. Em torno de 75% a 90% do tempo nos mercados financeiros, os mercados passam em consolidação. Apenas de 10% a 25% do tempo, os mercados estão de forma tendencial, em desequilíbrio de oferta e demanda. Portanto, é muito importante você definir uma estratégia para que você possa operar quando os mercados estiverem em tendência de forma direcional, e outra estratégia onde você negocia quando os mercados estejam em consolidação. O segundo fator agora, que é tão importante quanto o primeiro, e na verdade o segundo fator ele é fundamental para que você possa desenvolver e criar o primeiro contexto. O segundo fator trata-se de você compreender quais são os fatores que movem o mercado financeiro. Como eu disse no primeiro momento, a maioria dos traders iniciantes e traders de varejo utilizam o mercado financeiro, utilizam da análise de mercado financeiro puramente grafista, o que não é recomendado, pois não entendem quais fatores de fato que influenciam os mercados financeiros. Porém, a partir do momento que você compreende quais são os fatores que movem os mercados financeiros, como expectativas econômicas, sentimentos de mercado, contextos fundamentais, aí sim você consegue definir estratégias de forma mais eficiente, como bancos e grandes instituições fazem. Não espere você achando que ler somente gráficos porque o preço chegou numa zona de suporte ou resistência é o suficiente para você tomar uma decisão de compra ou venda nos mercados. Não se iluda com esse conceito, porque você acredita mesmo que bancos e grandes instituições tomam decisões somente baseado nisso? Preços é apenas um efeito de volume negociado nos mercados financeiros. O volume negociado nos mercados financeiros nada mais é do que oferta e demanda, a disposição, o interesse do mercado de comprar ou vender um determinado ativo e o consumo de liquidez desse ativo em diferentes níveis de preços é o que causa, o deslocamento de preço. Portanto, é muito importante você entender de fato esse fator, volume. Agora, entender o que afeta o volume de mercado já é um conceito ainda mais profissional. Você precisa entender o que afeta o volume nos mercados. Isso são sentimentos. Sentimento é uma leitura muito importante e deve ser compreendida por todos.
porque essa é a maneira como traders profissionais, principalmente grandes instituições, analisam o mercado. Sentimento é uma leitura baseada em expectativas econômicas que interpreta o risco de mercado, a precificação de risco de mercado e como os mercados vão ser afetados de acordo com o cenário econômico ou o clima daquele dia de negociação. A partir do momento que você compreende quais fatores influenciam o mercado, você pode trabalhar então estratégias onde você vai encontrar ineficiências, que acontecem no que diz respeito aos fatores que influenciam o mercado, que impactam o mercado, em relação aos ativos a serem negociados. A partir do momento que você compreende isso, fica muito mais fácil definir estratégias a favor da tendência ou estratégias em momentos que os mercados se encontram em consolidação. Lembrando que é muito importante você desenvolver esse conceito, desenvolver essa consciência operacional, pois mercados financeiros são dominados por instituições. Em torno de 95% de todo o volume negociado nos mercados financeiros é institucionalizado. Então, se você não compreende quais fatores que influenciam esses participantes a entrar ou saírem do mercado, muito provavelmente você está operando de forma limitada e sem informação. Infelizmente, é quase impossível você alcançar um resultado consistente nos mercados financeiros. E o fracasso das suas negociações, no longo prazo, praticamente será certo. O terceiro fator que vai definir o sucesso das suas operações e consistências é entender que mercados são correlacionados. Portanto, é muito importante você ter um portfólio definido em mercados correlacionados. Como assim? Os mercados financeiros eles nunca são influenciados baseados somente numa perspectiva isolada. Os mercados financeiros são influenciados baseados numa perspectiva macroeconômica. Portanto, existem vários ativos que são negociados ao mesmo tempo devido ao mesmo fator de expectativas econômicas que vão afetar um setor. Lembre que mercados financeiros não é movido por uma única decisão, mas sim um conjunto de informações que afetam o mercado. Lembra que mercados financeiros eles vão sempre se mover baseado num setor de negociação e nunca isolado. Por exemplo, digamos que nós temos aí um impacto no dólar americano devido a uma expectativa econômica, devido a um discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Por causa desse discurso, é muito provável que participantes profissionais tenham uma certa insegurança em negociar o dólar americano. Portanto, é provável que o dólar americano, nesse dia, ele vai ficar neutro ou dovish, com um sentimento mais pessimista, de queda nos mercados financeiros. Baseado nesse contexto, quando eu vou negociar nos mercados financeiros, não é somente o dólar que vai estar sofrendo. Se o dólar está fraco, naturalmente todos os mercados que são cotados em dólares e possuem correlações diretas com o dólar americano também vão ser afetados, como ouro, petróleo, eurodólar, libra-dólar. Todos os ativos que são cotados em dólar americano vão sentir dessa influência de decisão dos mercados financeiros, dos participantes profissionais no mercado financeiro. Por isso que é muito importante para que você possa ter clareza de informação acerca das negociações que você está realizando, é negociar um determinado ativo baseado em mercados correlacionados. Nunca negocie um ativo isoladamente. Sempre utilize um ativo para fazer uma operação e um ativo correlacionado como termômetro, para que você tenha não somente a sua perspectiva de análise, mas a perspectiva de mais um mercado correlacionado que tenha correlação direta àquele ativo que você esteja negociando. Para que dessa forma você tenha clareza de sentimento de mercado, o que está acontecendo nos mercados financeiros. Um exemplo prático disso é o que a gente pode ter como o ouro, por exemplo, ou o eurodólar, ou o libra-dólar. São ativos que são cotados em dólar. Se eu quero negociar o ouro, por exemplo, é muito importante eu ter clareza de como o dólar se encontra nos mercados financeiros. Então, eu preciso ficar de olho no DXY, de uma forma simples de dizer, e uma forma muito prática. Portanto, se eu tenho um DXY se valorizando, eu compreendo que o dólar americano está se valorizando frente ao mercado como um todo. Lembrando que o DXY é a cesta das principais moedas cotadas em dólar. Ou seja, é um índice que mede a força do dólar americano frente ao mercado como um todo. É um índice de força relativa em relação ao dólar americano. Ele avalia como está a força do volume negociado no dólar. E lembrando que para que o mercado ele se movimente é necessário ter volume, consumo de liquidez. E para que haja uma distorção, uma variação de preço num índice que mede a cotação do dólar americano de frente a todos os mercados, isso só é possível quando existe
institucional entrando no mercado. Portanto, se eu tenho o DXY se valorizando, eu estou vendo que participantes profissionais estão comprando um dólar frente ao mercado como um todo. Muitas das vezes eu posso até não saber por qual razão que os mercados estão comprando dólar, mas provavelmente está acontecendo algum fator econômico, alguma expectativa que está influenciando os mercados a comprar em dólar. Então, se eu tem o dólar se valorizando, naturalmente o ouro tende a cair. Isso facilita a minha interpretação de análise e você não depende somente da variação de preço isolada do ativo do ouro. Por isso que é muito importante, nunca negocie um ativo isoladamente, sempre utilize um outro ativo correlacionado como termômetro de mercado, como correlação. Pense nisso e eu tenho certeza que somente essa gestão de portfólio já faz muita diferença nas suas operações. Agora, o quarto fator é tão importante quanto os anteriores. Apesar de a gente ter uma metodologia definida operacional baseado ou numa tendência ou numa consolidação de mercado, e normalmente essa metodologia operacional é baseada em fatores que eu compreendo que de fato vão mover mercados financeiros, como expectativas econômicas, sentimentos de mercado, e eu tenho um portfólio definido baseado em correlações de mercados para ter clareza desse contexto, eu entendo que, a partir desse ponto, eu tendo uma estratégia, um portfólio e entendendo quais fatores que afetam esse portfólio nas minhas negociações, facilita a minha análise e a minha execução operacional. Porém, isso não é tudo. Não é simplesmente saber analisar, ter um portfólio e compreender fatores que influenciam o mercado. Eu preciso ter gestão financeira e risco. Esse quarto fator ele é determinante para a saúde e longevidade nos mercados financeiros. Sem gestão financeira é praticamente impossível você sobreviver nos mercados financeiros. Eu vejo muitos participantes, muitos traders iniciantes, que muitas das vezes até sabem operar, até sabem fazer uma determinada análise, tem até uma estratégia que dentro de um determinado intervalo é eficiente no que diz respeito à sua assertividade, porém ela se torna insustentável no longo prazo, porque a gestão de risco operacional ela é praticamente negativa. Basicamente, o que eu posso resumir no que diz respeito à gestão financeira, você precisa compreender fator de lucro operacional. Como a gente pode ver nessa operação que está correndo na tela neste momento, uma compra no índice Nasdaq, um índice americano, nós temos aqui um fator de lucro de 5:1, ou seja, aonde o meu risco operacional é 5 vezes menor ao potencial de lucro. Portanto, isso significa que a partir do momento que eu realizar o take profit dessa negociação, para que eu volte no 0 a 0 da minha conta, do lucro realizado dessa operação, posso errar 5 vezes seguidas, que ainda assim eu não terei prejuízo. Isso, matematicamente, é praticamente impossível você quebrar a sua conta. Um erro muito grande dos traders iniciantes é querer subir demais a sua assertividade, 80%, 90% de acerto. E não é assim que funciona nos mercados financeiros. Traders profissionais, grandes instituições, focam em fator de lucro. Arrisque o mínimo possível que você puder e busque o máximo de lucro que você puder. Quanto maior o seu fator de lucro operacional, maior são as probabilidades de você vencer os mercados financeiros. O quinto fator já é algo mais avançado e infelizmente nem todos têm acesso a esse processo. O quinto fator que eu posso te dizer e te dar um conselho, se você quer operar nos mercados financeiros como um trader profissional de verdade, você precisa ter acesso à informação qualificada e ferramenta profissional. Se infelizmente você depende somente da análise gráfica tradicional, eu lamento, mas você está fadado ao fracasso no longo prazo. É praticamente impossível você vencer os mercados financeiros utilizando somente a análise gráfica tradicional, pois você está em desvantagem de competitividade profissional. Bancos e grandes instituições possuem não só ferramentas profissionais, mas informação qualificada. E muitas das vezes a gente acha, puxa, mas isso é feito de grandes instituições, a gente não tem acesso a isso. Não necessariamente. É certo que muitas dessas ferramentas hoje possuem um valor agregado muito grande de acesso. Um exemplo,
Bloomberg, por exemplo, que é uma das plataformas mais famosas que diz respeito à análise fundamental e notícias de mercado, ela tem uma mensalidade hoje de $2.000 e é praticamente impossível para a realidade da maioria dos brasileiros. Porém, existem outras ferramentas muito importantes para que você possa ter acesso para fazer análise fundamental de mercado. Existem ferramentas operacionais, metodologias operacionais que são acessíveis a mercados financeiros e que podem colocar você em outro nível. Se você, infelizmente, opera nos mercados financeiros e não tem consistência nas suas operações, uma das metodologias que você deveria conhecer é sentimento de mercado. Você já ouviu falar de sentimento de mercado? É uma das metodologias mais utilizadas no meio profissional, pois sentimento de mercado é uma metodologia onde a gente consegue precificar risco de mercado baseado em expectativas econômicas, interpretar qual é o provável impacto nos preços dos ativos de mercado, principalmente em mercados correlacionados. De uma forma resumida, é a única metodologia que até hoje que eu consegui ter acesso que de fato consegue prever direção de mercado. Não estou brincando, se você conhecer um pouquinho mais sobre sentimento de mercado, a sua maneira de enxergar os mercados financeiros e os seus resultados vão mudar drasticamente para melhor e vão te colocar em outro nível profissional. Bom, o sexto fator que definitivamente vai fazer diferença na sua carreira como trader profissional, e eu vejo que traders iniciantes simplesmente não compreendem nem sequer respeitam esse fator. E por causa disso é praticamente impossível você alcançar sucesso profissional. Qualquer outra profissão nos mercados, seja um médico, um advogado, um dentista, um arquiteto, um engenheiro, qualquer outra profissão, ela exige de você um tempo mínimo de experiência e de conhecimento acadêmico para que você de fato tenha acesso à informação profissional e capacidade, prática, experiência prática para que você possa dizer de fato que eu sou um profissional nessa determinada área. Agora, uma coisa que eu vejo nos mercados financeiros que não faz sentido algum, muitos investidores iniciantes, traders iniciantes chegam no mercado financeiro que nunca tiveram contato nenhum com mercados financeiros e o simples fato por conseguirem executar uma ordem de compra ou venda acham que são profissionais. Muitas das vezes tem 2 meses, 3 meses e eu lamento te dizer, você não é profissional, não tem como você ser um trader profissional com tempo tão curto. O sexto fator ele diz exatamente acerca desse aspecto. Você precisa ter um tempo de tela com muitas horas operacionais. Primeiro, você define todo o processo dos passos anteriores que eu mencionei até aqui, e a partir desse momento que você tem uma metodologia, a partir do momento que você compreende fatores que envolvem mercado, a partir do momento que você tem um portfólio definido, a partir do momento que você tem um planejamento financeiro operacional, a partir do momento que você tem acesso à informação qualificada e ferramentas profissionais, a partir desse momento você começa a trabalhar e executar na prática todo esse processo. E precisa de horas de profissão. Pela minha experiência, nenhum trader se torna profissional com menos de 2 anos de experiência prática e execução em tempo integral, se possível, nos mercados financeiros. Infelizmente, a maioria dos pessoal que chega no mercado financeiro acha que vai se tornar um trader profissional com menos de 1 ano. Isso é impossível, tá? Porque você pode até ter acesso a conhecimento teórico, mas experiência profissional você só vai alcançar com horas de operação. Não existe nenhum piloto de avião sem horas de voo mínima em um simulador de voo. Para que ele seja considerado um piloto profissional e possa ter autorização de fazer um voo sozinho, ele precisa ter milhares de horas de voo. E ainda em simulador, que é outro fato que de fato faz com que muitos traders quebrem em menos de 6 meses no mercado financeiro, como apresentam as estatísticas. Em torno de 75% a 95% dos traders que chegam no mercado financeiro, pessoa física, vão à falência em menos de 6 meses. E essa distorção, infelizmente, é fator da falta de experiência e de preparo das pessoas que estão chegando no mercado financeiro. Porque, infelizmente, elas vêm para o mercado financeiro com uma mentalidade errada, sem preparo. Infelizmente, eles vêm para o mercado financeiro de forma aventureira. Se você não respeita essa atividade como uma profissão, infelizmente você não terá resultados de um profissional de verdade. Eu lamento te informar, mas você está fadado ao fracasso. Então, eu preciso que você compreenda. Se você está começando agora, não perca seu tempo indo para uma conta real. Vá para uma conta de simulação, vá para uma conta demo. Adquira conhecimento técnico, adquira algumas horas de experiências operacionais para você ter um pouquinho de compreensão como funcionam os mercados.
Execute a sua metodologia. Quanto tempo que a sua metodologia já foi executada? Quais são os registros que você possui acerca disso? Isso é fundamental para que você se desenvolva como trader. O sétimo fator, ele também é tão fundamental quanto os outros anteriores. Ele trata literalmente de um processo de um trader profissional, assim como qualquer outra profissão. Existe uma frase que eu gosto muito, que tudo aquilo que pode ser medido, ele pode ser melhorado. Se você não mantém registros operacionais das suas negociações, infelizmente você não tem informação do que é preciso melhorar ou informações daquilo que está sendo assertivo. Para que você possa se desenvolver como um trader profissional, você precisa manter registro operacional para dados estatísticos, curva de avanço de capital e aperfeiçoamento operacional. Não se esqueça disso. É fundamental que você mantenha registro operacional das suas negociações. Porque dessa forma você vai conseguir avaliar aquilo que você está acertando e aquilo que você está errando. E, consequentemente, gradativamente você consegue moldar o seu operacional. Pense nisso. Mantenha registro operacional das suas negociações. Se possível, grave a sua tela. Mantenha registro histórico operacional para dados estatísticos. Quantos trades eu estou realizando? Qual é o meu fator de lucro? Qual é a minha média de ganho? Qual é a minha média de perca? Qual é o meu máximo do meu drawdown? E dessa forma, você vai moldando as suas operações até você alcançar a consistência operacional. Bom, se você acompanha o conteúdo até aqui, primeiramente gostaria de te dar meus parabéns. Se você quer se tornar um trader profissional de verdade ou já opera nos mercados financeiros, mas ainda não alcançou a consistência para que você pudesse ser lucrativo nos mercados financeiros, eu recomendo que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você não perca nenhum dos próximos vídeos que será lançado no canal. E aqui você vai ter acesso gratuito de muito conteúdo profissional de alto nível. E aqui você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a metodologia, sobre sentimento de mercado e como essa metodologia pode mudar a sua carreira profissional como trader. Se você gostaria de ter acesso a um pouco mais desse assunto, que se trata esse conhecimento, na descrição desse vídeo existe um link para que você possa baixar um e-book chamado Forex e os Segredos de Mercado. Faça o download desse livro e você vai ter acesso a um pouquinho da introdução dos mercados financeiros numa visão institucional, para que você possa compreender como de fato um trader profissional enxerga os mercados financeiros. Deixe seus comentários, o que você achou sobre esse conteúdo. Um grande abraço, até a próxima.